E aí pessoal, canal de motores, hoje estou na Canave. Raramente trabalho e gravo vídeo na Canave, pois geralmente isso é desconfortável. Ou seja, aqui é sujo, nada é adaptado e por aí vai. Mas mesmo assim decidi gravar um vídeo curto. Então, este aqui é um caminhão Iveco. Agora vou explicar rapidamente o que é e como funciona. Qual era o problema do cliente com esse motor? Ele passou a consumir cerca de 3 a 4 litros de óleo a cada 1000 km. O cliente iniciou pelo reparo da turbina, direcionou o respiro para fora e depois trocou a turbina. Ou seja, isso também não deu nenhum resultado. Depois ele comprou um novo compressor. Instalou o novo compressor, o compressor pode jogar óleo, então ele instalou um novo compressor. Isso também não deu nenhum resultado. E vemos que aqui todos os coletores estão com óleo, todos os tubos também estão com óleo, o intercooler está com óleo, os coletores de admissão estão com óleo, os coletores de escape estão com óleo, ou seja, desse jeito. Tudo o que ele fez não deu nenhum resultado. Tiramos o coletor de escape e vimos que todas as janelas estavam com óleo. Mas isso foi feito pelo cliente sem a minha participação, ou seja, eu não tive nada a ver com isso. Depois disso, o cliente veio falar comigo perguntando o que havia de errado com o motor, porque estava tudo cheio de óleo. Bem, eu imediatamente supus que era algo relacionado ao pistão, aos anéis, aos cilindros e assim por diante, aos pistões. Disse ao cliente que havia uma grande probabilidade de que algo tivesse acontecido com o conjunto dos pistões. Ou seja, teoricamente, o motor precisa ser removido e desmontado. Então, qual é o problema do cliente? O cliente está com problemas financeiros. Verificamos o preço dos pistões. Um cilindro custa entre 40 e 50 mil rublos, como são, 6 só o conjunto dos pistões sai por cerca de 300 mil rublos. Bom, mais ou menos isso sim. E além disso, se você desmontar, é claro, tem também as bronzinas, os retentores, as buchas e assim por diante. Ou seja, aqui vai dar uma quantia considerável. Então, o que o cliente me pediu? Pediu para tirar os cabeçotes, vamos ver, talvez o problema esteja nos cabeçotes. Ou seja, talvez precise fazer as guias, talvez seja nas válvulas. Como podem ver, os cabeçotes já foram removidos. Agora vou mostrar imagens do processo para vocês verem o trabalho realizado. E depois disso vou contar o que está acontecendo com esse motor, quais são meus pensamentos e assim por diante.
Ok. Dessa forma, removi as cabeças. Bom, é claro que aqui no carro, na valeta, tudo isso é desconfortável, você fica indo de um lado para o outro. Então, tirei as cabeças e basicamente ficou tudo claro imediatamente, tudo ficou evidente. Ou seja, vemos que aqui temos um desgaste. Neste ponto, há um desgaste causado pelo anel, ou seja, é onde chega o anel de compressão superior. Mas vemos que aqui já está tudo cheio de fuligem e há um segundo desgaste. Nesta camisa o desgaste é visível. Agora vamos para o sexto e depois o quinto. Também há desgaste. No segundo anel de compressão, vamos olhar o terceiro cilindro. Também há desgaste no segundo anel de compressão. E aqui dá para ver que em alguns lugares está arranhado, algo está riscando e assim por diante. No terceiro cilindro, há desgaste no segundo anel de compressão. No segundo e no primeiro cilindro, também observamos desgaste, especialmente no primeiro anel do primeiro cilindro. No segundo também tem um degrau, também tem desgaste. No quarto, esse aqui é bem fácil de fazer. Devido ao desgaste, todos os anéis superiores e o anel de compressão estão totalmente quebrados nos 6 cilindros. Já sobre o segundo anel de compressão é difícil afirmar. Muito provavelmente ele está inteiro, se julgarmos pelo desgaste, mas tudo pode acontecer, não vamos adivinhar. É preciso desmontar, tirar o cárter, retirar os pistões e só então tirar alguma conclusão. No geral, está claro porque houve o consumo de óleo. O anel de compressão está quebrado e os anéis raspadores de óleo podem também estar danificados ou com grande desgaste, assim como o segundo anel de compressão. Não há desgaste visível no anel raspador. E também, pelo desgaste, dá para ver claramente, dá para sentir bem com o dedo, prende na unha, ou seja, os cilindros também estão bastante desgastados. Acontece que minhas suposições estavam corretas até aqui. Como já disse, o cliente não tem dinheiro para o conserto e é provável que o motor não seja totalmente reparado. Por enquanto, sim, essas são as informações. Eu ainda nem informei nada ao cliente. Esses são meus pensamentos iniciais, ainda não falei com os check. Uma das opções é que se agora tivermos algum problema sério ou crítico com esse motor que exija grandes investimentos, ele vai comprar outro motor. Ele já tem em mente ou um carro ou só o motor mesmo. Mas no geral eu ainda não me aprofundei nesse assunto, não sei. Também existe a possibilidade desse motor ser removido e eu fazer a revisão dele na bancada. Então, sobre fazer o reparo na vala, eu não sei, eu nem considero essa opção, porque aqui está tudo sujo, tudo empoeirado. Como tudo isso é desconfortável na vala? Isso não é um reparo, é só para improvisar, ir a algum lugar, trabalhar um pouco ou vender. Se for uma reforma completa, então é o motor. De qualquer forma, é preciso remover, bom, se for em um fosso, não sei, tem como opção, aqui dá para tirar o cárter, tirar os pistões, aí trocar as bronzinas, muita coisa, baixar o virabrequim, trocar as bronzinas principais, trocar as bronzinas de biela. Não sei, vamos ver conforme as circunstâncias, talvez tenha conserto.
motor, remover gôndola no torno. Buchas, essas essências de buchas entregam a isca. Como mostrei, elas estão desgastadas e todas as buchas apresentam marcas de cavitação. Do lado da camisa d'água já estão em mau estado e por dentro também estão em mau estado, desgastadas. Ou seja, as buchas obviamente precisam ser substituídas. Então, sobre os pistões eu basicamente estava certo. O anel de compressão superior está quebrado ou preso, ou seja, por aqui temos o pior pistão, no pior estado. Neste ponto, o canal para o anel está totalmente entupido de carvão. Talvez ainda haja partes desse anel lá, ou talvez não. Foi exatamente nesse ponto que estava o pedaço do anel de compressão superior, tão danificado que praticamente não sobrou nada aqui. Como os anéis estão quebrados, as canaletas também foram danificadas e estão largas. Até visualmente dá para ver que, por exemplo, desse lado a largura da canaleta ainda está mais ou menos. Mas aqui, onde o anel estava quebrado, ele ficou batendo assim e vemos que a canaleta está completamente destruída. O anel raspador de óleo parece não expandir totalmente e está gasto. Ou seja, aqui praticamente não tem mais esses ressaltos. Então vamos colocar um conjunto de pistão novo. Sobre as bronzinas, o estado das bronzinas, as bronzinas de biela estão assim, dá para ver que já tem desgaste, o indicador vermelho já apareceu. As bronzinas de mancal estão em estado ainda pior, com esses riscos e marcas longitudinais. As bronzinas precisam ser trocadas. As de biela são fáceis de substituir no local, mas as de mancal exigem remover o virabrequim. Claro, vai ser preciso se esforçar para trocar, mas no geral é possível sim, só não é tão prático assim. Vou soltar as fixações, baixar o virabrequim 1 mm e usar um tubo de cobre para tirar a bronzina. Na tampa, claro, eu vou trocar, né? Tirei da tampa. E o que está no bloco eu vou tirar com o tubo de cobre assim, batendo na direção da trava. Depois, pelo lado da trava, coloco a bronzina nova. Na canaleta não é tão fácil de tirar. Se possível, vou filmar e mostrar, colocar alguns takes de como vou fazer isso. Então, qual é o trabalho que temos pela frente com o motor? Ou seja, ao substituir o pistão, será preciso lavar a canaleta, limpar, remover juntas velhas e resíduos de carvão. Vamos reparar as cabeças. Agora vou desmontar, tirar as travas das válvulas, remover os injetores, lavar as cabeças e enviar para a retífica plana. Depois verificaremos o estado das guias, válvulas e outros itens. Então, já lavei o cárter já está preparado para a instalação. Em todo o motor temos uma camada muito grande desses depósitos de óleo, graxa, ou seja, há muitos desses depósitos assim por todo o motor. Na tampa do cabeçote, no cárter e por todo o bloco? Não sei, entendi. As peças que retirei, como o cárter e a tampa do cabeçote, ainda consigo limpar. O próprio bloco na vala, ali no lugar, é claro que eu não vou conseguir limpar de jeito nenhum. Em alguns lugares limpo mecanicamente, em outros lavo com limpador de freio, conforme possível, mesmo assim. Bom, também quero mostrar as folgas térmicas dos anéis dos pistões, como estão as nossas. Vamos supor que este seja nosso segundo anel de compressão. Ele ainda apresenta folga de trabalho aceitável, cerca de 1,5 mm, ou seja, ainda é um anel funcional. Nós vemos que ele também já foi desgastado dessa forma. Vemos aqui uma rebarba afiada deste lado. Em seguida, este é o nosso anel raspador de óleo. Também vemos uma folga de cerca de 1,5 a 2, talvez até 2,5 mm. E além disso, também é preciso considerar que este anel não está sendo pressionado. Ele também está todo entupido de carvão e por isso o consumo de óleo está muito alto. O anel está cheio de carvão. Agora, o mais interessante, o anel de compressão superior. Este é um dos melhores anéis, ainda está firme no encaixe. Os outros já não seguram. Eles foram tão desgastados lá. Bem, vemos, sim, este é o melhor anel de compressão. O anel de compressão superior com esse tipo de folga. Bem, quanto tem aqui? 24 mm, mais ou menos. Bem, e digamos outro anel de compressão que eu tirei, se não me engano, deste pistão. Eu coloco ele no guiza, mas ele simplesmente não fica, ou seja, ele cai desse jeito. Então, sobre os pistões, peguei um pistão, lavei, limpei toda a fuligem. As canaletas para os anéis de pistão estão assim, ou seja, encomendamos um jogo novo de anéis e eu coloquei um anel novo aqui. E temos uma folga de cerca de 0,4 mm ali, ou seja, é uma folga muito grande. Esse foi um dos primeiros pistões que eu peguei, ou seja, estávamos apenas considerando a opção de substituir só os anéis. Quando eu fiz a medição, vimos que a canaleta estava muito desgastada.
Quando retirei todos os pistões, notei que essa canaleta superior estava danificada. Foi decidido instalar um novo conjunto de pistões. Achei pistões mais baratos, cerca de 40.000 rublos por cilindro. No nosso caso são 6/4, dá cerca de 240.000 rublos pelo conjunto de pistões, sem contar as bronzinas. Depois disso é algo em torno de, não sei ao certo, mas cerca de 350.000 rublos, mais ou menos isso. É isso então. Contei em poucas palavras como está a situação do conserto desse motor. É isso. Estou desmontando as cabeças, retirando válvulas e injetores. Os injetores permanecerão os mesmos, não faremos nada com eles nem testes. O cliente afirmou que não está tudo certo e não teve problemas com o sistema de combustível. Vamos confiar no cliente e deixar tudo como está. Removemos injetores, válvulas e cabeças. E amanhã elas já vão para a retifica plana. Já encomendamos as peças. O kit de pistão está a caminho. Agora aguardamos para iniciar a montagem. Pronto, esse é o volume de trabalho. Vamos lá, já se passou algum tempo e quero contar o que foi feito. Já lavei, limpei, preparei e deixei na mesa do fundo por hora. Aqui eu tenho os balancins, hastes lavadas, aqui eu tenho os prisioneiros do cabeçote e aqui estão os cabeçotes do bloco de cilindros. Limpei e também preparei. Aqui eu também tenho as arruelas das válvulas, parafusos do cárter e assim por diante. Tudo já está pronto. Lavei as válvulas e as tampas, já separei alguns parafusos para cada lugar, em alguns pontos troquei os parafusos, em outros tinham parafusos esticados e assim por diante. Já coloquei todos os parafusos nos lugares certos. Também preparei o coletor de admissão, aqui troquei um prisioneiro, no geral passei o maço nas roscas das porcas e troquei algumas porcas. Fiz uma junta caseira porque, bom, não dá para encontrar em lugar nenhum. Procuramos, não tem em lugar nenhum, então fiz uma caseira. Pronto, basicamente aqui já está tudo pronto. Também as molas, arruelas, travas, pratos, ou seja, tudo isso já está lavado, limpo, pronto. Soprei tudo, desengraxei tudo, então já pode instalar tudo isso. Então, enquanto eu estava fazendo tudo isso, as cabeças já chegaram da retífica plana. Também já tenho as válvulas novas. 6 de admissão, 6 de escape, marca original de fábrica. O que é isso? Que caixa é essa? Mas eu não sei, nunca vi dessas antes. Talvez agora tenha passado alguma... Atualização de embalagem. Agora talvez todas venham assim. Bem, pelo menos antes tudo vinha nessas azuis, com desenhos e inscrições brancas. Agora pelo visto vai ser assim. Bom, não sei, vamos ver. Então,
Agora estou desembrulhando as válvulas novas. Já abri algumas aqui, olhei se servem ou não, se são as certas, comparei os tamanhos e tudo mais. Bom, acontece de tudo, então agora estou desembrulhando as válvulas e trabalhando nas cabeças. Então estou fazendo o assento um pouco mais estreito, né? Não vou trocar as buchas guia, elas estão em bom estado. Ou seja, não há nenhuma folga, talvez apenas alguns centésimos de milímetro. Agora, ao colocar novas buchas guia, elas têm quase a mesma folga das antigas. Às vezes, as antigas até têm menos folga que as novas. Por isso acho que não vale a pena mexer nelas. Elas ainda vão durar com as válvulas novas. Acho que vai ficar tudo bem. Então faço o assento um pouco mais estreito, ajusto cada válvula no lugar. Ou seja, acho que isso não vai levar muito tempo aqui. Não precisa tirar a face de trabalho do assento, só diminuir. Talvez nem precise diminuir tanto. Em alguns lugares estão em bom estado, vou conferir agora. Ainda não olhei direito, não analisei. Agora vamos ver tudo isso. Em alguns lugares vamos fazer mais estreito. Vamos assentar as válvulas e montar as cabeças. E vou cuidar do pistão, né? Provavelmente hoje ou amanhã já devo receber o conjunto de pistão. Vou limpar as bielas, trocar os pistões e colocar os novos nas bielas. Ainda preciso limpar o bloco e nem comecei. Tenho muito trabalho pela frente. Mas o problema é que as bronzinas só chegam em uma semana. Mesmo assim, vou preparar tudo agora. Esse é o volume de trabalho que temos.
Agostinho, teremos novos pistões de outra marca? Meli, abri a camisa do cilindro, por enquanto deixei de lado. Vou pesar os pistões para verificar se há diferença de peso e se estão dentro da tolerância. Na tolerância, os pistões têm pesos diferentes, mas isso é ideal. Um era 3.421 e este, se não me engano, é 3.425. Ou seja, a diferença é literalmente de 4. gramas. Sim, este é 3. 425, ou seja, a diferença é de 3 gramas. Com peso de 3 kg, a diferença de 3 gramas em 3.400 gramas é só 0,01%, ou seja, é insignificante.
Então, ontem eu instalei as camisas. Também já preparei os pistões. Mostrei como instalei nas bielas. As bielas estão lavadas e limpas, ou seja, está tudo pronto. Instalei os pinos dos pistões, coloquei as travas, pronto, os pistões já estão prontos. O que estou esperando agora? As bronzinas principais e de biela. Ou seja, as principais devem chegar hoje ou amanhã. As de biela ainda estamos esperando mais uns 3 ou 4 dias. Mas por enquanto, pelo menos preciso receber as principais para instalar as tampas principais no lugar. Então ontem eu instalei. Após instalar as camisas, retirei mais 4 mancais principais. Um já havia sido removido anteriormente para verificar as bronzinas e está limpo. Ontem removi os outros 4 mancais. É assim que estão as bronzinas principais. Esta é a bronzina que fica na tampa e esta é a bronzina que fica no bloco. Também podemos ver o desgaste, riscos e assim por diante. E aqui temos as bronzinas das bielas. Também não lembro se mostrei ou não como elas são. Aqui então removi mais 4 tampas principais, também retirei e peguei as bronzinas que ficam no bloco. Com a ajuda deste tubo de cobre na direção oposta à trava. Ou seja, simplesmente posiciono o tubo e com o martelinho, suavemente com batidas leves, retiro a bronzina. Ou seja, basicamente depois eu provavelmente vou mostrar na câmera como vou retirar a bronzina ou a instalação. Vou mostrar, enfim, ainda vão ter algumas cenas sobre a instalação das bronzinas principais no lugar. Sem tirar o virabrequim. Então agora o meu virabrequim está pendurado em 2 colos, em 2 mancais, em 2 tampas. Só afrouxei e abaixei, desparafusando aos poucos, 1 milímetro por vez. Fiz isso para baixar as tampas e o eixo, facilitando a retirada das bronzinas. O que mais? Quero mostrar em que estado estão as nossas tampas principais e não só as tampas principais. Quero dizer de todo o motor qual é a camada de resíduos de óleo que temos, como podemos ver, e isso se aplica a todo o motor. Isso também estava lá, por exemplo, nas tampas de válvula, no cárter, nas próprias cabeças e assim por diante. Aqui vemos qual é a camada de resíduos. Tudo isso também estava nas bielas naquela tampa. Então, bem, é claro, nas peças que eu removi, eu lavo, limpo, elas ficam em perfeito estado, perfeitamente limpas. O próprio bloco eu não consegui limpar de jeito nenhum. Quer dizer, eu até tentei fazer alguma coisa, peguei uma furadeira com escova, com uma escovinha, passei a furadeira em alguns lugares, borrifei um pouco de limpa-freio. Ontem usei 4 latas e limpei tudo o que consegui, soprando em vários lugares. Mas de qualquer forma não dá para fazer um serviço de qualidade ali, quero dizer, não dá para limpar tudo completamente no local, isso é meio óbvio. Bom, fiz o que pude do jeito que deu, só isso. Então, agora, qual é o volume de trabalho que eu tenho? Preciso preparar essas 4 tampas, lavar, limpar e depois provavelmente o que faço? Vou pegar 2 dessas tampas já limpas, vou instalá-las ali no motor, no bloco, para que o eixo fique preso. E aquelas 2 tampas que estão agora no motor, vou removê-las. Também vou lavar, limpar, preparar e então vou esperar. Se eu receber as bronzinas hoje, já instalo os mancais e tampas principais, aperto tudo e pronto. Depois só resta esperar as bronzinas das bielas. Todo o resto já está pronto, não é tudo lavado, limpo. Os cabeçotes já estão prontos, como eu mostrei, então é isso.
Então basicamente, né, está tudo pronto, né, todo o trabalho que eu podia fazer eu já fiz, e eu ainda não tenho as bronzinas, nem as principais, nem as de biela. As bronzinas provavelmente só vão chegar em 3 dias, talvez até em 4. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi instalar os pistões sem as bronzinas. Ou seja, eu preciso instalar os pistões nas camisas. Aqui eu só vou amarrar na bielas, apertar esses parafusos sem a bronzina. Bom, para que eu possa girar o motor, vou instalar tudo, os pistões, apertar, só colocar as tampas sem as bronzinas. Então, o que isso vai me proporcionar? Se eu tiver os pistões instalados, então já posso instalar as cabeças e aí montar tudo por cima. Ou seja, instalar injetores, tubos de combustível, balancins, ajustar válvulas, fechar tampas e colocar coletores. Até mesmo posso colocar o óleo lá. Instalar está feito, vou ter um enorme volume de trabalho que posso fazer agora, sem esperar pelas bronzinas. Enquanto espero as bronzinas por 3, 4 dias, posso fazer tudo isso. Quando as bronzinas chegarem, vou instalar as de biela e principais, apertar e colocar o cárter. Ou seja, no resto já pode estar pronto para mim. Ou seja, eu posso montar tudo 3 ou 4 dias mais rápido, justamente nesses dias em que estou esperando as bronzinas. Então esse é o volume de trabalho que eu tenho. Agora estou levando os pistões para o carro e instalando.
Música. Instalei os pistões, coloquei as camisas e só parafusei a biela, sem bronzina. Apenas encaixei. Bom, no princípio todos os pistões estão no lugar, agora vou instalar as cabeças, então quero mostrar também qual é o problema com o bloco. Vemos aqui essa corrosão. Não sei se dá para ver pela câmera, mas aqui a profundidade é de 2 a 3 décimos, ou seja, dá para ver ao redor do canal de dosagem, onde a borracha fica, ainda está mais ou menos. Mas assim que passa da borracha já tem um buraco, 3 décimos. Entre as cabeças há um buraco grande. Neste lado está um pouco melhor, mas ainda há um buraco grande no lado do primeiro cilindro. Aqui eu meço o ressalto da camisa deste lado. 15 centésimos e do outro 4 décimos. A diferença é 25 centésimos, ou seja, há um buraco de 25 centésimos aqui. Nesse caso, não podemos fazer mais nada. Vamos montar como está, não há opção. Seria preciso retirar o bloco, alinhar o pistão e a superfície, mas ainda há outros problemas com ele. Pelo que vi, coloquei as camisas com vedante aeróbico pela primeira vez. É um experimento para a gente. Tudo por quê? Porque bem aqui, embaixo das camisas, o assento sob a camisa está com uma rachadura. Há uma rachadura aqui, outra aqui e outra aqui, totalizando 3 camisas rachadas. Vou postar uma foto, é assim que ela... ficam, essa é a rachadura. Eu também informei ao cliente sobre isso, disse que era preciso remover o bloco, que precisava trocar o bloco, mas o cliente disse para montarmos assim, mesmo do jeito que está. Ele disse que o fluido de arrefecimento pode vazar um pouco quando estiver frio, mas concorda em usar assim se continuar desse jeito. E isso é decisão do cliente, meu papel é apenas informar. Ou seja, se o cliente está satisfeito com isso, então, em princípio, não tem motivo para eu não estar satisfeito. Avisei, mostrei e expliquei as consequências. O cliente respondeu: entendo, estou ciente, vamos montar assim mesmo. Então, decidi usar um selante aeróbico, ou seja, ele endurece muito bem onde não há acesso ao ar. A única coisa é que não sei como ele vai se comportar exatamente debaixo das camisas. Ou seja, eu ainda não testei, mas vamos ver. Agora, cada camisa. Essa junta, o local da emenda, também passo esse selante aeróbico. Também aplico completamente em toda a superfície onde vai a junta. Coloco a junta e também aplico uma camada fina de selante aeróbico na cabeça. Ou seja, esse vai ser o nosso modelo experimental. Vamos ver no que isso vai dar. Bom, teoricamente ele deve aguentar por um tempo, eliminando o vazamento desse óleo por baixo das cabeças. Mas na prática não sei, vamos ver. Então, qual é a situação atual com esse motor? E estou usando vedante aeróbico. Vamos ver o resultado. Se tudo estiver satisfatório e aceitável, então o cliente vai trabalhar com o carro. E vamos ver quanto tempo tudo isso vai durar, por quanto tempo isso vai funcionar e assim por diante. Se algo der errado imediatamente, por exemplo, se houver um vazamento forte, isso é solo ou então algum outro problema. Talvez, sim, então isso significa que vamos remover esse motor, vamos tirar esse motor. E então vamos procurar um doador. Vamos precisar procurar um bloco em bom estado e depois desmontar esse motor, tirar os pistões daqui. Também há questões com o virabrequim. Nos bancais principais, o desgaste é muito grande. As bronzinas já estão todas gastas, muito mesmo. Também dá para sentir o desgaste no eixo. Ou seja, ali há mais de décimos de desgaste, são buracos e não é uniforme, é bem ondulado. Por isso também o ideal seria fazer algo com o virabrequim. Ele precisa ser retificado ou então procurar outro, que esteja em um estado mais ou menos bom. Há várias dúvidas sobre esse motor, mas o cliente será informado. Ele pediu para montar como está e ver o resultado. Bom, para mim também é interessante. Eu mesmo nunca montaria assim. Mas eu também tenho curiosidade de ver por mim mesmo o que vai sair disso, como um experimento, digamos assim, só isso. Então agora eu vou instalar as cabeças e aqui em cima, como eu disse, a gente regula as válvulas, tem os injetores, os tubos ali. Enfim, vamos montar tudo completamente. O quanto eu conseguir hoje, amanhã, depois de amanhã, ou seja, ainda tenho 3 dias. E depois esperamos as bronzinas chegarem, aí fechamos o cárter. E o que esse tipo de reparo vai mostrar pra gente? Instalamos tudo. Os cabeçotes, então eu trouxe os cabeçotes. Eles são pesadíssimos, não sei quanto cada um pesa, acho que cada um deve ter uns 50 quilos. Consegui trazê-los com dificuldade. Já revisei todos os parafusos, alguns têm um pouco de corrosão. Ou seja, isso já não é muito bom, mas acho que ainda vão aguentar, ainda vão durar por um tempo. Também medi o comprimento máximo permitido, ou seja, ainda estão dentro do padrão. O único problema é que alguns parafusos apresentam pontos de corrosão. Então, as juntas que usamos são da marca Erling, desse tipo aqui. Como já disse, vou instalar com vedante anaeróbico. E vemos que a junta é assim, esse é o tipo de inserto.
Aqui estão os torques de aperto. Apertamos a 100 Nm, giramos 180 graus, meia volta, e apertamos mais um pouco. Também vou mostrar a ordem de aperto. Ou seja, normalmente apertamos em cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre apertando em cruz. Aqui está indicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguimos em círculo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ou seja, primeiro seguimos como se fosse um círculo menor a partir do meio. E depois seguimos pelo círculo maior. Pronto. Vamos apertar assim como está indicado aqui. Então instalei as cabeças, apertei as cabeças, instalei, como eu disse, com vedante anaeróbico. Ou seja, passei no bloco, entre o bloco e a junta, passei o vedante anaeróbico. Aqui onde há acesso ao ar ele segue líquido. Não sei onde mostrar. Bom, por exemplo, aqui a gente vê, onde tem acesso ao ar ele não endurece. Onde não tem acesso ao ar ele já endureceu, ali ele já colou. Por isso eu acredito que tudo ficará bem. Instalei os bicos injetores, que funcionam normalmente, e também a mangueira de retorno com arruelas novas. Os parafusos são os mesmos de antes. Limpei, lavei, soprei tudo. Instalei os coletores de água e ar e apertei tudo. Vou instalar as hastes dos balancins, regular e fechar as tampas das válvulas.
Vamos lá, instalei os balancinhos e agora vou regular as válvulas, que são ajustadas assim. Posicionamos o primeiro cilindro em ponto morto superior de compressão e giramos o motor no sentido horário até a válvula de admissão atuar. Depois que a válvula de admissão atuar, levamos o pistão até o ponto morto superior. Este é nosso primeiro cilindro compressão. O primeiro cilindro está junto à polia. Giramos no sentido horário, olhando pelo lado da polia. E a válvula de admissão também é a primeira do lado da polia, ou seja, admissão, escape e assim por diante. As marcas podem ser verificadas pelo volante, pela janela de inspeção com 0 graus ou pelo cruzamento das válvulas. Ou seja, se ajustarmos o primeiro cilindro no ponto morto superior, no primeiro cilindro teremos a válvula de admissão funcionando. A válvula começou a fechar nesse momento, depois no sentido horário podemos olhar para a tampa. Em qual cilindro devemos repetir isso? Sobreposição de válvulas é quando uma válvula está terminando de fechar e a outra começa a abrir, ou seja, pegamos a sobreposição das válvulas. Se pegarmos a sobreposição, então podemos regular o primeiro cilindro. Agora já tenho o primeiro cilindro posicionado, ou seja, posso regular. Então ajustamos as folgas. Válvula de admissão 0,3 mm, válvula de escape 0,4 mm. Nessa posição, o primeiro pistão no ponto morto superior deixa a biela alinhada. Podemos regular as válvulas 1, 2, 3, 4, pulamos a 5, regulamos a 6 e 7, pulamos a 8 e 9, regulamos a 10. Ou seja, 6 válvulas pulamos 3, regulamos 2, pulamos 1. Pode-se lembrar até 321. Em seguida giramos o motor no sentido horário uma volta completa e regulamos as válvulas restantes, ou seja, a quarta, quinta, oitava, nona, 11ª e 12ª. Essa é a ordem de regulagem. Quanto ao ajuste, tudo é padrão. Desapertamos a contraporca com o parafuso de ajuste, regulamos a folga para a lâmina passar com leve esforço, travamos a contraporca, giramos a haste algumas vezes e conferimos a folga para garantir que não esteja empenada. Agora vou mostrar no primeiro cilindro, para facilitar a visualização. Vou marcar as válvulas que vamos ajustar quando o primeiro cilindro estiver no ponto morto superior. Então, compressão 3, 2. Pulamos o 2, pulamos o 1, ou seja, ajustamos 6 válvulas e depois damos uma volta completa e ajustamos novamente. Essas são as 2 válvulas restantes para nós. Essas nós começamos com a válvula de escape. Pegamos a lâmina 04 assim, nós ajustamos para que ela fique, ajustamos, vemos um pouco ela. Apertou, ficou um pouco difícil de mover, seguramos o parafuso de ajuste e apertamos a contraporca. Apertamos, depois de apertar a contraporca verificamos a folga, em princípio vemos tudo, giramos um pouco, verificamos novamente a folga da HENDL, giramos novamente a haste, verificamos a folga, vemos que está tudo certo. E também ajustamos a válvula de admissão. Válvula, afrouxamos a contraporca, vemos que a válvula está um pouco apertada, afrouxamos o parafuso de ajuste, pegamos a lâmina de 0,3 mm. 2 válvulas ajustadas, repito o processo nas demais.
Aqui está tudo montado. Instalei o compressor, a turbina do coletor, saídas, mangueiras, alavanca de câmbio, respiro novo, entre outros. Tudo que pude instalar, instalei aqui. Em alguns pontos usei abraçadeiras e parafusos novos. Em outros apenas limpei ou passei a rosca. Aqui não tinha parafusos prisioneiros na turbina nova. Só uns parafusos velhos e enferrujados. Coloquei parafusos prisioneiros novos, porcas novas e assim por diante. Ou seja, há muito trabalho feito nos detalhes, nem filmei tudo, pois acho que não é tão interessante. Então, basicamente, aqui está tudo pronto. Só falta colocar o fluido de arrefecimento. Vou fazer isso amanhã, vou colocar o fluido de arrefecimento. E lá também vou trocar os filtros de óleo de uma vez, eles estão ali na vala, vou entrar lá e trocar os filtros. E espero que amanhã cheguem finalmente as bronzinas principais e de biela, as principais. Esperei hoje para recebê-las, trocar logo na vala, mas não vieram e ainda não sei onde estão. Bom, espero que amanhã cheguem as bronzinas principais e de biela. E amanhã mesmo, acho que fecho o cárter até o fim do dia, coloco o óleo e talvez amanhã à noite ou depois de amanhã já dê para ligar o motor. Então é isso, esperamos as bronzinas e continuamos a montagem. Do motor. Então, finalmente chegaram as bronzinas. Por enquanto, só as principais. Vou mexer nas principais por enquanto, abrindo e instalando algumas coisas na mesa. As bronzinas de biela ainda estão pendentes. Hoje provavelmente não vai dar, ou seja, eu queria montar tudo hoje. Eu já estou praticamente com tudo pronto e hoje já coloquei o anticongelante, ou seja, praticamente já está tudo pronto lá. Só preciso instalar as bronzinas, o cárter, colocar o óleo e ligar. Hoje troquei os filtros de óleo. Bom, no geral, está tudo pronto, só estou esperando as bielas. As bronzinas, então é assim que eu troco as bronzinas, ou seja, as que estão instaladas lá. No bloco, retiro com tubo de cobre, limpo, aplico pasta de montagem e retorno pelo lado da trava. Se mexer no eixo, ele ainda está meio solto, não está apertado. Há desalinhamento, o volante é pesado e a embreagem também. O eixo é pequeno e desalinhado. Ou seja, se você ajustar com uma alavanca, a bronzina entra com a mão. Pronto, aí você instala a segunda, terceira, quarta, quinta. Ainda não aperto, pois se fizer isso, o eixo prende e dificulta colocar o sexto, sétimo e primeiro. Dessa forma, agora eu instalo todos e aperto o eixo. E as bielas, por enquanto, estão assim, sem bronzina, só parafusadas, assim mesmo.
Bom, basicamente é isso, né? Mostrei a ideia principal, o próprio processo. Agora vou tirar a câmera daqui, porque já é apertado na vala e com essa câmera aqui fica impossível. Vou desligar a câmera e encerrar. Para quem quiser, mostro o meu processo de filmagem. Ou seja, aqui eu tenho um tripé instalado, minha luminária caseira é ajustável, então eu abaixo, viro. Além disso, aqui também tenho um tripé com uma lâmpada, onde está essa câmera. E aqui também tenho outro tripé com estabilizador e lá está o meu celular. Com ele eu gravo vídeos verticais para o YouTube Shorts e também para o Yandex Zen. Para quem não sabe, eu também tenho um canal no Yandex Zen. Lá às vezes alguns vídeos saem antes do que no YouTube, é assim que funciona. Ou seja, aqui eu fico com literalmente menos da metade do espaço. Além disso, minha cabeça bate aqui, então é muito desconfortável gravar tudo isso aqui. Dessa forma. Assim, então desde a última gravação já se passou mais de uma semana, uns 8 dias provavelmente, não sei ao certo. E só agora eu recebi as bielas dos mancais, ou seja, elas demoraram um pouco. Bom, acontece. Então, agora o que eu faço? Eu desembrulho e vou instalar as bronzinas nas bielas, fecho o cárter. Bom, basicamente é isso. Hoje à noite termino tudo isso. Amanhã já vamos colocar o óleo e ligar o motor. O Tesla já está com o líquido. Só falta, como eu disse, fechar o cárter e colocar o óleo. Todo esse volume de trabalho.
Vamos lá. Pronto, então, substituí as bronzinas das bielas, também apertei os parafusos principais. Tive que chamar um ajudante aqui, porque sozinho não dava mesmo. Aqui, no caso, precisa de uma chave longa, porque tudo aqui atrapalha. Um segurava para não girar, eu puxava, ou seja, apertei tudo. Cada biela tem um movimento longitudinal. Movimento assim também. O primeiro, então, está tudo pronto para mim. Instalei o pescador de óleo, usei 2 parafusos de 13 mm com trava-rosca e os apertei. Troquei a borracha e apertei os parafusos. Bom, ou seja, está tudo completamente pronto. Não lembro se falei isso para a câmera ou não. Já troquei o filtro, só falta fechar o cárter. Agora vou pegar a junta, pegar o cárter, passar uma camada fina de vedante e instalar o cárter. E amanhã o cliente vai trazer o óleo, vamos drenar o óleo e vamos ligar.
Agora vamos ver por quanto tempo esse concerto vai durar.